O autismo não é formado por pessoas que estão em outro mundo, isolado dos demais, mas sim por pessoas que respondem aos estímulos sociais de maneiras diferentes. Como é que a sociedade está tratando essa pessoa? Existe uma consciência? Precisa ser trabalhado? Como é que vocês enxergam isso? Se a gente pegar as expectativas de 36 crianças que nascem, uma nasce sendo autista. Estamos começando mais um Braducast, o maior podcast da Serra Gaúcha. É isso, e hoje nós estamos aqui para bater um papo extremamente importante e que às vezes não é tão falado quanto deveria. Então, para falar desse assunto, a gente está com Alexandre Molon, está sempre aqui conosco, que ele é psicólogo clínico, especialista em neuropsicologia e especialista em psicologia do trabalho das organizações. Alex, seja bem-vindo. Olá, Brado. Nosso primeiro episódio aí de 2024, né? Isso aí. Verdade. Muito bom, com um tema bem potente. Bem importante. Um tema bastante em voga, né? Que a gente vai poder deixar essa circularidade, né? Desse assunto pro espectador Braducast. É isso aí. E também estamos aqui com a Jaqueline Bonassi, é assim que fala o teu sobrenome? Isso, Bonassi. assim fala. Ela é psicóloga clínica, coordenadora do grupo de pais no Instituto Unitea. Unitea. Perfeito. E formada em hipnose em 2022. Seja bem-vinda também ao Braducast. Obrigada pelo convite, obrigada, Alex, também pelo convite. É um prazer receber vocês aqui e, como o Alex comentou, a gente está no início do ano de 2024, a gente acabou de passar por um turbilhão que é Natal, que é Ano Novo, e a gente está se aproximando do Carnaval, que é antecipado esse ano também, né? Para variar. Exato. E o ano só começa depois do Carnaval, como as pessoas dizem? Muitas pessoas estão na praia ainda, só vai começar depois do Carnaval. E o assunto que a gente quer conversar aqui, ele pode ou não envolver muito desses momentos de turbilhão da sociedade. E eu até penso na inclusão nesses momentos. Eu vou pegar o teu gancho. Primeiro, eu quero agradecer a disponibilidade da Jaque, porque a Jaqueline é uma profissional que agenda cheia, né? Sei muito do trabalho dela e foi um dos nomes que a gente pensou ano passado, né? Foi o Braducast, pra gente poder trazer e deixar um espaço de fala para que se fale um pouco de espectro autista. Quando tu fala dos recessos, é justamente isso. Que momento que a gente acabou de passar? Momento de família. Momento de família. Que a gente olha a dinâmica familiar. E eu acho que tá na hora, né, Jaque, de a gente poder falar um pouco de um assunto que há muito tempo não só foi vetado, como foi escondido. Nunca se viu tanto, né, autismo por aí, como se vê hoje. Se a gente pegar as expectativas de 36 crianças que nascem, uma nasce sendo autista. Uau. Com autismo. Por que é importante colocar com autismo? Pra gente separar o que é patologia e o que é da pessoa. Né? Então a estimativa assusta. De 36, uma nasce com espectro autista. Então nós vamos estar falando hoje de transtorno, né, autista. Perfeito. Alex, eu vou aproveitar e até para definir, né, um pouco do que é o autismo. Perfeito. Né? O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente, se pôr lá na internet, você vai achar um monte de explicação, mas a mais simples, a mais básica que eu mais gosto é essa. Ponto. Não dá para ficar enchendo, né, de coisa, porque eu acho que as pessoas precisam ser informadas. E serem informadas de uma forma que elas compreendam. E aí o Alex estava falando, né? Sim, a gente passou por um recesso e é incrível como quando você tem crianças, né, que dependem das terapias, nesse processo de férias, altera todo o funcionamento familiar. Tá? Então isso é bem... E a própria rotina, né? E a própria... né, estritamente... rígidos, né, com rotina, com regras, né, e isso altera totalmente. Então, é bem interessante. E é importante também, quando a gente está falando de TEA, né, transtorno, né, do espectro autista, a gente está falando que são espectros, então ele obedece a níveis. Jaque, não sei se tu concorda, mas eu não gosto muito de categorizar os níveis, porque a gente acaba também classificando em caixinhas. Até porque recentemente a gente teve aí a inclusão do Asperger, né? Que é um tipo de autismo que foi colocado como nível 1. Mas, enfim, quando a gente está falando de espectro, a gente está falando de níveis. Se a gente pegar realmente, assim, acho que é a coisa básica do autismo que a gente precisa entender, que essa criança, ela tem uma série de inabilidades. Quais são elas? Comunicação,
Comportamento, né? E comportamentos tanto ritualísticos quanto comportamentos restritos, né? Este bebê, ele chora menos. Esse bebê, ele ri menos. Esse bebê interage, ele interage menos. Então, acho que é importante a gente também, né, Jaque, a gente poder nomenclar o que é o autismo para a gente poder, literalmente, começar a olhar o bebê. E existe uma característica, né, Jaque, que parece que o diagnóstico ele tem que ser mais tarde. Não, o diagnóstico ele existe nos primeiros meses. Às vezes o pai e a mãe esperam 5 anos, 4 anos... para ir atrás de um diagnóstico. Exatamente. E de certa forma, meu entendimento de fora, com um leigo, de certa forma isso acaba prejudicando a saúde daquela criança, porque ela vai estar tentando se adaptar, tentando se incluir num espaço onde ela não se sente bem, mas os pais, os familiares, as amizades induzem ela e falam para ela que aquele é o lugar dela. E às vezes os pais também ficam despreparados, né, Jaque? Sim, eu posso comentar agora, porque assim, eu vou aproveitar o gancho de vocês. Tu disse uma coisa, né, Carlos, que é bem importante. O diagnóstico, se ele não é feito, né, adequadamente ali nos primeiros, até os 2 anos seria o mais adequado por conta da neuroplasticidade, né? Ele compromete todo o desenvolvimento. Tá? Então, quanto mais cedo você tem um diagnóstico, maior, né, são as chances dessa criança vir a interagir com a sociedade, né, de uma forma mais tranquila. Mais tranquila, né? Sem pressão. Sem pressão. Porque o que acontece? Ela fica, às vezes, né, aí 2, 3, 5 anos... com aquela fala, né, dos profissionais, né? Depois eu também quero falar um pouquinho sobre isso. É normal, pai, é normal, mãe, né? Ele não falar ainda, ele não, né, não fazer, não atender quando é chamado, brincar sozinho, sabe? Que são algumas das características, né? Eu trouxe várias aqui pra gente pensar, mas tem algumas que são, assim, essenciais. Então, tu imagina uma criança com 5 anos, ela já está com dificuldade inserida num ambiente onde ela não consegue se encaixar. Então, quanto antes a gente tem o diagnóstico, maior a possibilidade dela conseguir fazer essa interação, né, com a sociedade de uma maneira mais adequada e com menos sofrimento. Bem menos sofrimento. Sim, eu até queria entrar nesse ponto que tu comentou, que é, por exemplo, as características, né? Porque às vezes a gente traz isso de, ela é um pouquinho mais quietinha, ela ainda não falou e tal. Mas às vezes isso é da personalidade também, né? Como é que é essa balança de ver o que é personalidade e o que pode ser classificado? O que é do temperamento do bebê? Da criança, porque o que é de características, né? Sim, cada um tem o seu jeito, por exemplo. Mas às vezes pode entrar num aspecto autista, que nem vocês comentaram, né? Como é que é esse equilíbrio? É assim, Bruno. Primeiro, não se tem um exame para detectar autismo. Primeira coisa. Não se tem. Não existe um exame para detectar autismo. Tá? O que vai contar nessa diferença que tu me perguntou? O olhar do profissional, tá? Isso quem vai fazer? Normalmente é um médico, né? Neuropediatra. Tá? Muitas vezes as crianças chegam lá para mim, né? Com alguma dificuldade, normalmente com dificuldade escolar, tá? E aí você começa a olhar e você fala, né? Vamos pedir uma avaliação de um neuro. Então, às vezes a criança chega até mim primeiro e eu encaminho, ou às vezes vem do neurologista já com o diagnóstico. Então, primeira coisa, não tem, é o olhar. Tu tem que olhar e tu tem que ter um olhar refinado. Eu falo muito isso, né? Eu falo, se tu não olhar, tu não. Por quê? Tem uma frase que eu falo assim que para mim ela é fundamental e que todo mundo fala, mas sem ter a noção do significado. Autista não tem cara. Tá? É diferente de você olhar para uma outra deficiência, né? Às vezes outros transtornos, né, Alex? Isso. Autista não tem cara. Tu olha e tu diz, nossa, e é o que os pais mais falam, né? As pessoas dizem, mas ele não tem cara de autista. Mas autista não tem cara. Então, quando você pergunta essa diferença, né, Bruno? É isso, autismo não tem cara. E esse diagnóstico tem que ser feito precocemente, tem que ter um bom olhar, né? E aí eu vou pegar também esse gancho e falar do porquê que hoje, né? Lá no início vocês comentavam de a quantidade, né? De crianças autistas. Não é que aumentou o número. É mais falado?
melhorou a qualificação profissional. Qualificação profissional. Olha só. Hoje a gente tem profissionais muito mais bem preparados para diagnosticar um autismo, né? Uhum. Então, por isso que eu bato nessa teclinha assim, ó, é o olhar. É o olhar, não adianta. Sim. Então, as características né, que a gente estava falando, eu queria colocar algumas que são muito importantes, o Alex falou algumas ali, mas é isso. O contato visual, né? O toque, uma hipersensibilidade a cheiro, a som, né? Uhum. Seletividade alimentar, dificuldade de sono. Então, quando você pergunta, né, como é que eu vou saber se é uma característica de personalidade, né, Bruno? Uhum. Ou se essa criança está dentro do espectro. Uhum. Se a gente pegar o primeiro critério que a Jaque está falando, que é sobre comunicação, Que, né? que é o que é mais afetado. Um desenvolvimento saudável de um bebê. Tu vai ter ali um bebê de 2 ou 3 meses, ele vai fazer uma formação, só que essa formação ela vai se desenvolvendo. Então, se a gente pegar o que é hoje dentro do desenvolvimento saudável do bebê, nós vamos entender o que não está saudável quando a gente tiver uma caracterização de uma pessoa com autismo, digamos assim. Uhum. Depois disso, aos 9 meses, ele já começar a fazer emendas. Ele vai começar a falar mã. Uhum. Depois, o que acontece? 1 aninho, ele já começa a balbuciar funcionalmente. Ele já começa a falar papa, mama. Depois disso, de 1 a 3 meses, aumenta o número de vocabulário. Ele vai ali de pelo menos de 10 a 15 palavras, ele vai pular para 1 ano e 6 meses, 2 anos, para 20 a 50 palavras constituídas. A gente tem que olhar o que é um desenvolvimento saudável para a gente entender aquilo que não é legal, o que não está saudável, para a gente poder identificar. E eu, assim, concordo com o que a Jaque falou, assim, hoje a gente está muito mais qualificado. Uhum. Hoje nós temos uma rede de apoio que se propõe a tratar o autista, né? O indivíduo com autismo. Nós vamos ter fono, nós vamos ter nutris, nós vamos ter médicos, nós vamos ter terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, fisioterapeutas. Olha aí. Então, entende? Então, se a gente entender isso, os 3 aninhos, essa criança vai ter que apresentar de 500 a 1.000 palavras o repertório. Que é, né, Alex, o que a gente costuma dizer que está dentro de um padrão de normalidade do desenvolvimento infantil. Saudável. Né? Exato. E é importante isso, né? Que não é só o psicólogo que analisa, não é só uma área específica, é o todo, né? É um conjunto, né? Conjunto. E entra em tudo aquilo que a gente já falou aqui no Bradocast várias vezes, que o corpo não é um. Não tem como um profissional dizer o que está acontecendo com todo o teu corpo, porque ele não é especializado em tudo. Exato. Né? E o quão importante é esse cuidado. Mas normalmente, vamos lá, você tem pais e mães que têm um sentimento no sentido de será que o meu filho tem um aspecto de autismo? Para quem que ele leva? É para o psicólogo? É para o neurólogo? Tu sabe que essa é uma pergunta interessante e eu justifico ela dizendo uma coisa. Eu não vou te responder essa pergunta. Eu vou te falar por que pessoas com 50 anos, como Letícia Sabatella, chega com um diagnóstico assim. Quer dizer que a gente só conhece o autismo pelo nível 2 e 3. Quando o autismo é muito severo. O nível 1, ele é imperceptível. Porque o que eu coloquei no início do pod aqui com a Jaque, com vocês? Fala, mas fala menos. Interage menos. Mas é um espectro. Quando vê essa criança vai para a escola e não consegue suportar o barulho, o ruído. Sim. Quando vê essa criança apresenta, e é o normal do autismo, de 30%, eu não quero ser redundante em 100%, mas de 30% a 80% das crianças têm muita dificuldade de sono. Ela tem um sono extremamente agitado, pela parte que a Jaque colocou, que é o processamento sensorial. A criança que tem autismo, o adolescente que possui o autismo, o adulto que possui um espectro autista, ele vai apresentar essa maneira de sensitivação com o mundo. Eu tive paciente que era tão agitado na hora de dormir, que era uma caracterização autista, que eu questionei. O que acontece quando ele dorme? Eu ponho meia no pé dele. E sabe o que provocava o distúrbio do sono, Jaque? A costura da meia.
Sabe aquela costura que tem no dedinho? Que fica bem entre a unha... Porque é o sensorial, eles são... Tem uma hipersensibilidade. Exato. Eu não gosto disso aí também. A etiqueta... Etiqueta de cueca, costura... Né? Já tive pacientes que a mãe tem que usar... Ou corta, né, as etiquetas, quando a questão é com a etiqueta. Ou quando é costura, ele usa a roupa toda do avesso. Porque não usa a roupa suporta do o avesso. atrito, né? Mas para isso se enquadrar e para a gente conseguir identificar, para os profissionais conseguirem identificar, além de ser um conjunto de informações que precisam ser coletadas, de personalidades, isso precisa ser mais extremo, né? Porque por exemplo, eu me sinto desconfortável com a costura na meia. Eu me sinto desconfortável, eu não gosto. Okay. Sempre que ela fica pegando no meu dedão lá embaixo, eu pego e mudo ela. Mas isso não me tira. Mas isso é uma sensibilidade. É como a gente falou aqui, é um conjunto de características que leva ao diagnóstico. Nós da área mental e nós enquanto psicólogos não temos como diagnosticar. Mas a gente ajuda a facilitar o diagnóstico. Isso. Quando essa criança vem, respondendo agora a tua pergunta, sim, ela tem que ir pro neuro, ela tem que ir... Para onde ela vai? Geralmente, ela vem com a sabatina. Geralmente as mães vêm com a criança com 3, 4 anos. Isso. Geralmente, eu já peguei no consultório uma criança de 9 anos com todas as características autistas. Sem diagnóstico. Sem diagnóstico. E ainda por cima, altamente medicalizada, ainda por cima com clínico geral, pediatra, aos olhos, e ninguém percebeu. Por quê? Porque, volta à expressão anterior, a gente está acostumado a olhar o extremismo do autismo, que é o nível 2 e 3. Sim. Que é aquela caracterização que a gente vê nos filmes, mas os casos leves, eles ficam imperceptíveis. Sim. E aí entra a importância da especialização, né? Que nem a Jaque comentou. Exato. É preciso o olhar atento do profissional. Exato. Não basta só Sim. jogar para outro profissional ou medicar, que nem tu falou. Cara, precisa de um cuidado maior. Entender de onde que vem isso, o que pode estar causando, né? E ainda não está adequado, tá? Bruno, assim, a gente ainda falta muita qualificação, falta muito profissional na área. Às vezes eu vejo lá, né, como eu trabalho lá, coordeno o grupo de pais, né, no Unité, eu acompanho de perto a dificuldade de encontrar um profissional. Às vezes, tu muda um pouquinho a idade, né, tu já não encontra mais profissional, porque ele trabalha de tal idade até tal idade. Por exemplo, trabalhar com adolescentes, você não tem profissional hoje. Adulto, muito menos. Né? Mas vem um questionamento mesmo. Tá. Será que isso... O problema, será que não está nas pessoas, que nem o Alex comentou, nas pessoas identificarem, de certa forma, identificar que essa criança pode ter pode se enquadrar em algum espectro disso e levar ela a um profissional cedo? Hoje... é mais fácil isso, tá, Carlos? Antes era mais difícil. Era mais difícil. Por que a gente tinha um monte de diagnóstico errado, tá? Eu tenho uma situação que eu presenciei não, né? Mas que eu fiquei sabendo durante o ano, né? O filho diagnosticou com autismo. E aí, essa pessoa só assim entendeu o diagnóstico da irmã que estava com o diagnóstico, por exemplo, de esquizofrenia, tá? Com os mesmos comportamentos. Então, só que uma pessoa bem mais velha. Então, assim, olha como acontece, né, Alex? Muito essa questão de erros de diagnóstico, né? O Alex comentou, né? Por que a gente tem muito adulto hoje, né? Então, assim, qual que é a diferença, né? Os sinais são diferentes de uma criança com autismo e de um adulto com autismo. Mas a base da necessidade é a mesma. A base é a mesma. E eu costumo dizer que o externo, né, que são os comportamentos, é possível mudar. O interno, que tem a ver com a ansiedade, ele permanece no adulto, né? A criança, pelo fato, né, do que eu falei da neuroplasticidade, de receber todos os estímulos precocemente, ela consegue ir lidando, né? Então, é diferente. Tu vai tratar, né, vai, por exemplo, passar uma criança pelos estímulos que ela precisa. Tu não vai fazer a mesma coisa com o adulto, né? Porque esse adulto já vivenciou, já está inserido numa sociedade, já passou os apertos dele, né? Então, é diferente. E eu vou complementar muito o que o Carlos trouxe de reflexão, de que o autismo é muito, muito misturado com rebeldia.
Rebeldia. Que guri rebelde. Quer ver? Exato. Vai pro banho. Manhoso, né? Exato. Vai pro banho, água muito quente, eles não suportam. Água muito fria, eles não suportam. Chora pra ir no banho, sai do banho, chora. Usa sempre o mesmo tênis. Usa a roupa que ele quer. Briga pelos brinquedos, ou quer brincar sempre com o mesmo brinquedo. Então, muitos pais que estão aí nos escutando, familiares que estão aí nos escutando, profissionais da área da saúde que estão nos escutando, vejam, percebam. Eu vi isso nas escolas, já que tu deve ter experiência com as escolas. Sim. Eu escutei de uma diretora que era mãe. E, gente, a gente tá falando de uma direção de escola que é o alto escalão. Então, tu imagina o que vai de cultura pros profs. Nossa, total. E de escola de padrão na nossa cidade. Né? Então, por que não tratar o diferente? Porque as pessoas não conseguem ver o diferente. Precisou ter um familiar com esquizofrenia para poder se olhar. O autismo. Para te ver o quanto ele é difícil de ser visto, difícil de ser olhado, difícil de ser diagnosticado, ainda que a gente venha avançando muito, né? Porque, infelizmente, ainda não existe um exame neurocerebral que acuse, mas existe o sintoma que tá aí, tá escrachado, né? E aí essa criança vai se desenvolvendo, né, Jaque? 5, 6 anos e cai no colo dos pais, teu filho, um diagnóstico autista. O que eu faço agora? E será que não existe uma rejeição dos pais e familiares? De não querer aceitar? Eu não diria rejeição, né? Eu diria uma negação. Negação, exato. Uma negação, porque como eu trabalho com pais, isso é muito comum eu ouvir, né? Você vai no médico, vai, né, no psicólogo, daí você recebe o diagnóstico. E é bem o que o Alex disse, o que é que eu vou fazer com isso agora? E aí não tem ninguém, tá, Carlos e Bruno, para acolher. Tá? Por isso que eu falo assim que falta muito profissional. Falta para acolher, para explicar o que é isso. Porque é assim, tu chega lá, tu tem um diagnóstico. E aí simplesmente tu tem que sair do consultório. E aí? O que você faz com tudo isso? O que é isso? Né? Que bicho é esse? Aí é a pergunta, né? Mas ele vai... isso tem cura? Né? Ele vai melhorar? Ele vai conseguir fazer conseguir suprir as necessidades básicas dele com quanto tempo, né? Antes a gente estava falando, e o Alex estava falando do nível 1, né? Que é o que é mais, né, Alex? Eu digo sempre que o nível 2, ainda que eu goste de dizer assim, ó, não tem um padrão, tá? Dizer, o nível 1 começa daqui até aqui, o nível 2 começa daqui... Não existe isso, porque é muito flexível, tá? O nível 2 é mais difícil ainda. Por quê? Porque o nível 1, ele tem uma dificuldade maior na interação social, na comunicação, mas aquilo ainda não atrapalha, tá? O dia a dia dele, a socialização dele. O nível 2 já começa, né, um pouquinho mais. Então, como é algo flexível, às vezes você não consegue. Por que tem erros, né? Porque é difícil de fazer mesmo. Aí do 1 pro 2 pro 3, pro nível 3 de suporte, aí sim, fica mais evidente. Porque o 2 e o 3 geralmente têm associado um nível de maiores comorbidades, né? Tu vai encontrar o autista, que é também síndrome de Down. Tu vai encontrar o X frágil, que é uma anomalia do cromossomo X, que cria uma série de questões psíquicas e físicas no corpo dessa criança. Então, tu vai ter associação de mais severidade. Por isso que é o nível, né? 1, 2 e 3. Né? A gente fala do nível 1, 2 e 3 naquilo que a gente faz, às vezes, de qualificação de provas, né? Nível 3. No autismo, são níveis mais agravados, mais comprometidos. Por isso que o nível 1 é muito sutil. Ele vai apresentar, talvez, a fala, mas menor. Ele vai estar no ambiente, ele vai interagir menos. Então, ele é menos diagnosticável, digamos assim. Então, eu diria, Jaque, que seria a parte mais difícil de tratar. Porque quase, geralmente, ele não vem pro consultório. Ele demora para vir. Porque os pais vão dizendo, não, mas ele é tímido. Não, ele tem amigos. Exato. Mas aí você vai olhar, é um número muito pequeno, né? É um número muito restrito. Exato. Então, assim, não é que ele se socializa, né? Porque a socialização é uma das características, né, principais. A socialização e a comunicação.
Então, assim, mas ele fala, mas ele interage. Eu tive uma paciente que ela teve o diagnóstico aos 16. E ela chegou no consultório dizendo para mim, eu sei que tem alguma coisa de errada comigo. Né? Então, olha a fala, olha o peso dessa fala, né? Então, quando a gente chegou nesse diagnóstico, o pai, né? Isso é algo que eu também quero falar, né? A participação, né? De pai e mãe, o quanto pesa, né? Para o feminino, para a mulher, né? O diagnóstico e a responsabilidade de levar essa criança para as terapias. O pai nunca veio, né? Nunca participou das sessões, e quando eu disse para a mãe, a gente tem que falar a ela, né? Ela não quis falar e ela simplesmente não voltou nunca mais pro consultório. Então eu não sei se essa menina até hoje sabe, né? Mas olha o peso que para mim ficou, né? Eu sei que tem alguma coisa de errado comigo. Então ela ia na escola, tinha facilidade, porque eu acho que isso é legal também. Você estava falando, Alex, antes das comorbidades, tá? Aí não é uma questão, e sim, né, também de comorbidade, mas é a questão da superdotação, né? Alta habilidade. E alta habilidade. Então, assim, essa menina, por exemplo, tinha uma alta habilidade, tá? Então, assim, tudo bem se ela ficava quietinha na sala, tudo bem se ela tinha poucos amigos, né? Ela era tímida, né? Então, assim, olha como é sutil, né? É sutil. Por isso que é difícil de você fazer um diagnóstico. Por isso que a gente passou muitos anos sem ter diagnósticos adequados. Exato. Então, é muito flexível e é muito sutil. Então, você transita, e eles transitam, né, Alex? De um nível de suporte para outro, tá? E, Carlos, tu falou uma coisa bem importante. Tu tocou na rejeição, né? E a Jaque nos corrigiu brilhantemente, psicologicamente falando, interviu dizendo negação. Se tu pegar a nossa história, a história do autismo no mundo, tu vai ver que a gente tá falando de 20 anos atrás, tá? A gente tá falando 20 anos atrás? 30 anos atrás. As pessoas morriam em casa. Porque ter um filho que não é minha produção idealizadora, ter uma gestação completamente normal e ter esse diagnóstico depois que esse bebê passa a não chorar, não falar, o que eu faço com isso? Então as pessoas morriam em casa. É chocante, né? A gente tá falando de 30 anos, né? Já 40 anos. Tinha-se vergonha desse filho. Era melhor tê-lo em casa. Missa, nem pensar. Catequese, não. Fica em casa. Escola, tardiamente. Então, tinha uma evitação, né? Que é o processo de negação. Eu nego porque é por pai e pra mãe, queira ou não queira, é um produto deles. Produzido por eles. Precisa ser perfeito, né? Precisa ser perfeito. E esse é até um ponto que eu quero entrar agora, que vocês falaram que hoje tem mais o olhar do profissional, hoje está sendo mais percebido. Sim. Com certeza ainda precisa melhorar. Mas como é que é para a sociedade lidar com essa pessoa? Porque uma coisa é o profissional ter o seu cuidado, mas a sociedade hoje, que nem o Alex falou, acabou de dar um exemplo, antes ficava preso em casa, não vai sair. Como é que a sociedade está tratando essa pessoa? Existe uma consciência? Precisa ser trabalhado? Como é que vocês enxergam isso? É um desafio. É um desafio porque é um desafio humano. Nós estamos falando de empatia, nós estamos falando de cuidado, nós estamos falando de lidar com o diferente. Me preocupa muito quando a fila dos portadores de necessidades especiais se ampliam. Porque um autismo leve, por exemplo, será que ele se encaixa dentro disso? Porque é uma pessoa que tem comprometimento de algumas coisas, mas outras coisas não tem comprometimento. Então, será que essa pessoa não pode se colocar no mercado de trabalho, Jaque? Sim, você sabe, Alex, que o Unitea tem um projeto bem bacana para incluir, né, os adolescentes e os adultos no mercado de trabalho, né? Então, é uma capacitação. É muito legal, bem interessante. Tem o grupo também deles, né? Que é um momento onde eles interagem, porque se eles têm dificuldade de se socializar, né? E muitas vezes a questão do hiperfoco, né? Que é algo que eu queria também falar, que eu acho, assim, essencial. Eles vão se relacionar com pessoas que tiverem o mesmo interesse que eles, né? Seja pela literatura, seja por filme,
Qualquer conteúdo, né, que Qualquer seja conteúdo. dentro do interesse deles, né, também. Isso, e aí eles conseguem se relacionar. Então, o grupo funciona, é muito legal, né? Ainda é um grupo que está pequeno, mas é porque esse grupo foi formado no ano passado. Mas a gente busca sempre oferecer porque a gente sabe da grande dificuldade que eles têm. E lá eles se entendem, né? Uhum. A sociedade está preparada? Não. Talvez essa nem seja o melhor questionamento. O melhor questionamento é: terá algum momento que a sociedade... Eu espero que sim, tá, Carlos? Eu espero que sim. E a gente tem N profissionais aí que eu acompanho, Fátima de Quante, Luciano Lacerda, né? Vários médicos neurologistas. A gente tem a Marta Henry, que eu gosto muito dela, que é um intensivão, tá? Para que a gente chegue, né, minimamente no esperado. Adequado, eu não sei, Carlos, se a gente vai, né, como não é só o autismo daí que vai entrar nessa estatística, né, de não conseguir, mas eu acredito muito que sim. E eu acredito muito que isso ainda vai melhorar, mas a gente precisa se especializar. Essa questão, por exemplo, do autismo adulto, a gente não tem profissionais, né? Sim. Que olhem para essa fase adulta, né? Então, assim, tudo bem, né? A gente tem que pensar nas crianças, esse adulto já passou, mas ele já passou por muita coisa também. Mas para quem está chegando agora, com um filho de 2, de 5, de 7, né? Porque normalmente quando que aparece o diagnóstico, né? Que não é o ideal, que é aos 7 anos, quando ele vai para a escola. E aí ele não consegue, né? Dentro daquilo que é esperado, né? Para o desenvolvimento, né, Alex? Não consegue fazer. Então, às vezes é isso. Ele não consegue fazer coisas simples e básicas, mas ele, por exemplo, tem alta habilidade para desenho, ele tem alta habilidade para inglês, para línguas, por exemplo. Né? Existem pacientes com 2, 3 anos que falam mais de uma língua. Eu estava no consultório e eu tenho alguns pacientes com transtorno autista, né? Espectro. Vários espectros. E aí, já que eu tava lá na minha sala, daí o paciente meu saiu e chegou a mãe com essa criança, né? E 5 anos. 5 aninhos. E eu vi o papo deles. Paraná, ele falando. Daí ele disse assim pra mãe: Canberra. Ele falou pra mãe. E a mãe: tá, tu tá falando o quê? É a capital. Daí eu abri a porta. E ele chegou e disse assim: sabe qual é a capital da Austrália? Alex. Eu falei, não. Eu ia falar Sydney, né? Porque... Ele falou, é Canberra. 5 anos de idade. Então, alta habilidade. Pode ser um Asperger. E aí tu vai trabalhar num outro sentido. Então, a Jaque está colocando é bem isso. Usar as competências. Existem competências dentro do autismo e que têm que ser aproveitadas. O que vai realmente deixar a sociedade mais preparada para isso é a informação. Nós precisamos se informar. A gente precisa ler. A gente precisa assistir. Todos os nomes que tu falou. Tem um cara maravilhoso que eu gosto muito, que é um médico pediatra de Curitiba. É Thiago Castro, acho que é o nome dele. Escreveu várias publicações. É um cara maravilhoso. Ele tem um filho autista. E fala abertamente. Então, é isso que a gente tem que deixar, essa circularidade. A gente agradece o Bradcast pela iniciativa de estar podendo trazer uma profissional renomadíssima como a Jaqueline para poder deixar isso ventilado, para que as pessoas tenham acesso à informação. A desinformação mata não só o autista, como mata várias coisas na nossa vida. Então. E eu também falo a informação não qualificada. Porque hoje o que a gente vê em blogs, em vídeos, em informações que não são verídicas ou não são comprovadas ou que podem induzir a gente a entender de outra forma, isso prejudica muito. Isso entra numa pergunta. Vamos colocar um cenário aqui para todo mundo entender. Se eu me deparo com uma pessoa com esse transtorno, se eu sei que aquela pessoa tem, se me contaram que ela tem, enfim, não importa como, mas aquela pessoa tem. Eu tenho que lidar com ela de outra forma? Eu tenho que ser quem eu sou ou eu tenho que ser outra pessoa com ela para não deixá-la desconfortável? Eu tenho que agir da mesma maneira que eu tomo minhas atitudes normalmente ou eu tenho que fazer algo de diferente?
Eu vou te dar vou responder a tua pergunta dando um exemplo, tá? Ano passado a gente estava num grupo de pais e o pai, né? Normalmente vai a mãe, né? No grupo, mas aí o pai foi e eu sabia que o pai também diagnosticou com autismo recentemente, tá? E ele chegou, as pessoas normalmente, né? A gente gosta de dar um beijo, um abraço, né? A maioria fez isso. O que eu fiz? Eu dei Estendeu a mão. isso, né? E isso foi muito interessante. Por quê? Então, não é que você tem que ser diferente, tá, Carlos? Você não tem que ser diferente. Só que quando você tem a informação, né? Você consegue entender. Tem uma frase do Lucelmo Lacerda que eu trouxe, na realidade era até para encerrar o nosso bate-papo, mas eu vou trazer ela agora porque ela é perfeita, tá? Ele diz assim, ó: o autismo não é formado por pessoas que estão em outro mundo isolado dos demais, mas sim por pessoas que respondem aos estímulos sociais de maneiras diferentes. Então é isso. Quando você tem a informação, né? Quando a gente consegue, né, Alex, receber essa informação e entender que essa pessoa se comunica de uma forma diferente, não precisa mudar o teu jeito de ser. Você só vai se adaptar. Se você não sabe, não tem problema, tu entende? A gente não é obrigado a saber, né? Hoje tem os cordõezinhos, né, para os menores, mas um adulto dificilmente vai se sentir bem e usar. Então, o que eu fiz? Eu já sabia. Por quê? A gente estava falando antes, né, das características, hipersensibilidade ao toque, tá? Então, dificilmente essa coisa de, vou abraçar, vou dar um beijo, né? A maioria fez. Depois a gente trouxe isso no grupo e foi bem bacana, a gente discutiu isso. E aí, ai meu Deus do céu, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então foi bem legal, porque ficou assim muito marcado. Então a gente não tem que ter uma mudança. Mas se você tem a informação, por que a informação é importante, né? Se você tem a informação, você consegue mudar sem ficar tão evidente para ele. Eu vou tentar ser bem prático. Veja se eu estou certo ou errado. Mas da mesma forma que eu coloco um terno para ir num tribunal, que não é uma mudança do meu comportamento, não é uma mudança de postura, é só uma forma que eu entendi, que lá eu preciso me vestir com um terno. A situação exige A situação eu entendi e ninguém teve que bater em mim, ninguém teve que me obrigar. Eu entendi que no tribunal eu preciso usar um terno. É a mesma coisa. Quando eu identificar uma pessoa, eu não preciso mudar completamente com ela, eu só preciso entender que algumas coisas é melhor evitar, outras coisas é melhor fazer. Ou fazer de forma diferente. A maneira que tu trata é diferente. Até a gente faz isso naturalmente com níveis de intimidade. Pessoas que são muito meus amigos, eu chego diferente de pessoas que eu acabei de conhecer. Ou com características de temperamento. Sabe que a pessoa é mais inibida? Por que tu vai lá e tenta bater papo? A pessoa não vai ter a mesma correspondência. Exatamente. Né? Exatamente. E Jaque, vê se tu concorda. E Eduardo, essa questão, Carlos e Eduardo. Pode me chamar de tá ótimo também. Olha aí, eu gosto. Essa coisa que o pai e a mãe trazem. Tô fazendo certo? Tô fazendo errado? Tenta. Tenta. Tem atitude. Se de um jeito deu errado, a gente faz de outro. Os pais nas poltronas extremamente culpados. Né? Nossa, sentimento de culpa, né? Isso é legal. E o diagnóstico bem correto, ele liberta a família. Existe uma libertação naquele momento. E não adianta ter informação se a gente está ávido em notificar. Sabe por quê? Quantos outdoors que tem pela nossa cidade, pelas estradas, vocês devem ter ido viajar para vários lugares e vocês viram lá, use o cinto de segurança. Por que as pessoas ainda se acidentam? Porque a notificação não resolve. Tá cheio de outdoor, cheio de informação e as pessoas não usam aquilo. E é o que acontece com a família do autista. Vem cheio de notificação. Pra quê? Cadê a instrução? Cadê a informação? Fulano, aqui tu tem que pegar uma físio. Eu tive uma criança que ela veio pro meu consultório, ela muito inquieta. E aí entra um pouco do que a gente tem que entender, porque existe uma mistura, né, Jaque? Que o autismo, ele não é só um autismo. Às vezes ele tá misturado com TDAH, às vezes ele tá misturado com TOD,
transtorno opositivo desafiador. Às vezes ele está misturado com uma esquizofrenia. Uma depressão. De ansiedade. Ou seja, essa criança veio muito inquieta, tal, e eu vi que ela tinha uma reação, uma tosse. Tá, foi a primeira consulta, a segunda, a terceira. Quarta, a mãe apareceu com um diagnóstico de autismo. Nós, vamos chamar a família. E essa criança, muito em casa, muito inquieta, não conseguia ficar deitada. E a maioria dos casos, 70% dos casos de autismo, as crianças desenvolvem o tal do refluxo por causa do uso de uma medicação, já sabe o nome, né? Que ela, ocasionalmente, ela causa esse refluxo. Então, tu pega uma criança que já tem dificuldade de comunicação, tem uma estereotipia, né? E absolutamente ninguém percebeu. Se a gente em 45 minutos, 50 minutos, 1 hora de consultório, a gente começa a olhar o paciente, a gente percebe por que no cotidiano esses pais ou um familiar não conseguiu perceber que era um refluxo gastroesofágico desenvolvido pelo medicamento, que claro, é importante o medicamento, e nenhuma hipótese a gente está falando ao contrário, mas ele vai ajudar. Ele pertence ao tratamento, mas não vai resolver. Mas não vai resolver. Ele faz parte. Psiquiatras, a gente é amigo de psiquiatra, né? De neurologista. Mas ele não vai resolver a situação em si. E ali é um pouco do que a gente está dizendo, assim, essa falta do olhar. Isso. Essa coisa de perceber, é percepção. Então não adianta só informação, não adianta só notificar. Vem cheio de receitas, de prontuários, né, Jaque? A gente recebe pilhas de exame. Até porque, né, Alex, de informação a gente tá cheio, né? E aí é o que eu digo, né? Por que eu comecei, Carlos e Bruno, falando o que é o autismo, de uma maneira bem simples. Porque se você vai buscar informação, tá cheio. Eu sempre falo lá no grupo de pais, não vai pro Google, pelo amor de Deus. Porque aí você pega, você já vem com uma lista assim, né? E ele tem isso. O pai enlouquece. Né? O pai e a mãe enlouquece. Você vai buscar no Google, e aí a gente tava falando de profissionais, né? Renomados, que nos trazem muita informação. Inclusive, estará no simpósio de autismo, Paulo Liberalesso, que é um neurologista, tá? Então, assim, ouve, só que eles não conseguem filtrar, por isso que eles não conseguem, Alex, perceber. Exato. Porque é muita informação, tá? Então, assim, por que eles não perceberam o refluxo? Por que eles não percebem, às vezes, que é uma costura? Porque é muita informação e não tem ninguém que acolha. Por que eu comecei a pensar nos pais? Primeira criança que eu recebi no consultório com diagnóstico de autismo, eu olhei para ela, mas eu olhei para a mãe, tá? Então, eu olhei para ela assim, e aí eu pensei, não, ela tá recebendo aqui, ela tá recebendo ali, mas quem que olha para essa mãe? Ninguém olha para os pais, tá? Então, foi quando eu iniciei o grupo de maneira voluntária, né? Hoje, a gente já trabalha de uma outra forma lá no Unitea, mas para olhar para esses pais, para acolher esses pais. Porque informação, a gente tá cheia, né, Carlos? Mas que tipo de informação? Exato. É qualificada, né? Então, tem que ter o acolhimento, tem que receber esse diagnóstico, porque eles ficam perdidos, gera culpa, né? Então, assim, o que eu fiz de errado? A culpa foi minha? Será que eu tomei algum remédio? Será que eu tomei um Como chá? que eu não percebi? Como que eu não percebi, né? A culpa de como que eu não percebi? Né? Quando tem um diagnóstico ali, depois dos 5 anos, essa é a fala. Como que eu não percebi? Então, por isso que eu falei várias vezes e eu vou falar mais uma vez. O olhar dos profissionais. E aí, os profissionais, eu vou fazer um adendo que entra a escola, tá? Quando você tem um professor bacana, né? Cara, faz toda a diferença. Porque às vezes é ele que diz, então, pai, né? Você já pensou em levar seu filho no psicólogo, né? Porque aí tem que ir assim, né? Tem que ir devagar. Tem que ir comendo pelas bordas, né? Isso. Lá no consultório, por exemplo, quando você já percebe. Aí você percebe que tem a negação, tá? Você tem que falar, então, né? Vamos lá, quem sabe, a gente procura. Aí você vai devagarzinho, porque depois, quando vir o diagnóstico, porque na grande maioria a gente sabe, né, Alex? Que o diagnóstico vai vir.
você tem tu já fez até ali com cuidado, com acolhimento, para que quando esse diagnóstico chegar, não ser um destruidor de lares, muitas vezes, tá? Total. E aí você consegue acolher, aí você consegue, mas ainda falta bastante. Ainda falta Falta bastante. bastante. Mas a gente chega lá. O estresse de uma mãe atípica é o estresse de um soldado na guerra. Imagina nós, entra aqui 5 pessoas com metralhadoras. Qual vai ser a nossa primeira reação? Psicoquímica, biológica, aumento de adrenalina, né? Tu vai ter o cortisol que já vai secretar, né, no teu cérebro, enfim, glândula suprarrenal para se defender. A mãe de uma pessoa típica E luta e fuga, né? é assim. Vocês imaginem isso todo dia? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Eu tive uma situação muito interessante numa escola. Eu acompanhei uma criança, né? E eu fui na sala de aula. E essa criança, queixa, o que que era? Ele ficava muito irritado com uma prof e super calmo com outra prof. E ele tinha um espectro autista nível 2. E aí eu fui pra dentro da sala, porque a reclamação era recorrente. Os pais, por favor, tu vai na escola? Eu disse, sim, eu vou, tá, marquei, fui. Fiquei uma tarde inteira lá. E aí ele tava sentado lá na frente, eu fiquei sentado lá atrás. A prof de português entrou e dizia assim, fulano, bem assim, mas perto dele e voz alta, fulano, tu fez o tema? Daí ele me olhou e fez assim, ó, pra justificar o porquê que ele... Depois entrou a prof de matemática. Quantos anos? Ele, 8 anos. Ele assim, 8 anos. tá vendo que eu tenho que lidar? É isso aqui que eu tenho que lidar. Aí entrou a prof de matemática, que era a prof que ele ficava super tranquilo, fazia os exercícios, tudo. A prof, uma geisha. Sentou perto, falou calmamente. Ele virou e disse... Mas bem assim, ó, com o dedinho. Caraca. Me mostrando. Sim. Ou seja, Diferença. Diferença de o comportamento. estressor de ambiente. A gente sabe que é uma síndrome orgânica. Mas a gente sabe que muito depende do ambiente que tu proporcionar para essa criança, né, Jaque? Sim, sim. O total. ambiente, desde o tratamento, as linhas de tratamento, hoje a gente tem o ABA, né? Já que acho que tem mais propriedade de falar um pouco sobre isso São também. instrumentos, né? Instrumentos, né? Que faz toda essa parte do comportamento aplicado, né? Tem ali as terapias focais, tem o medicamento, né? Eu acho que é tudo junto. Tudo É, junto. como diz o Walt Tudo Disney, junto. né? O segredo da mágica é todo mundo junto. Todo mundo junto. E tem que funcionar, né? O mais importante, né? Porque como é algo assim... ele é antigo, né? O tema é antigo, mas tudo é muito novo ao mesmo tempo. Exatamente. Tem que funcionar. Porque às vezes você tá lá em 5 terapias e o negócio não flui. Sim. Né? Então tem que olhar. Os pais têm que ter esse olhar e falar, não tá funcionando aqui, vamos procurar, vamos Exato. trocar. Exato. Então tem que funcionar. Mas essa diferença de como você trata, e aí a gente volta lá no teu questionamento antes, né, Carlos? Faz toda a diferença. Então, se você sabe, se você tem um pouquinho mais de conhecimento, então assim, eu vou receber um aluno autista, deixa eu me informar um pouquinho, né? Deixa eu buscar um pouquinho mais como que é, como que não é, porque a gente sabe que falta, né? Os professores, não é que eles são ruins ou que eles só falta informação, gente. Só falta É isso informação. aí. Não é que a escola rechaça, a escola nega, a escola... Não, só falta informação, sabe? Se eles tiverem um pouquinho mais de informação, Exato. né? Quando eu estava comentando com o Alex, vindo para cá, que eu fiz uma palestra em Vacaria, na rede pública, e eu falei sobre autismo, e eu tive muitas questões quando eu abordei o porquê, né, dessa necessidade de olhar, ter um olhar mais atento, do porquê que todo mundo fala, é normal, do porquê que a mulher é muito sacrificada. Então, assim, eu estava falando para o Alex, ao mesmo tempo que você tem muita informação, não tem ninguém que vai lá e fale, né? A gente a gente faz as caminhadas, tem os simpósios, a gente fica, né, vendo os profissionais, mas não tem. A UPS agora está com uma capacitação, mas ainda não... Nossa, a gente tem que buscar Porto Alegre, a gente tem que buscar São Paulo, a gente tem que buscar... Só que qual é a consequência da desinformação? Ela tá casada com o despreparo.
Total. Se a gente não sabe, se a gente não entende, não tem como fazer. Não tem como fazer. E aí não é que o professor que não recebe, o professor que não sabe, o professor que é ruim. Exatamente. Não é isso. Exatamente. Né? Ele falta informação. Falta informação. Eu acho que, para finalizar, para a gente registrar uma mensagem aqui, pelo que eu absorvi até o momento, eu acho que o que mais falta, além de profissionais qualificados, é a informação qualificada. É essa conversa que a gente está tendo aqui. Claro. Porque na internet a gente encontra de tudo. Uma pessoa entrar no Google e pesquisar o que é autismo, o que fazer com uma criança que sofre disso, ela vai ter respostas, mas essas respostas dificilmente vão se aplicar para aquele momento e aquela situação que ela está vivendo e para aquilo que ela precisa. Mas as pessoas elas não têm muitas vezes o conhecimento para saber que aquilo não vai servir para elas. Total. Isso. Total. A gente acredita muito aqui no Bradocast justamente na questão da informação. E isso que a gente falou hoje é a essência do que é o Bradocast. É a informação, o foco no assunto e aquilo que é realmente útil. E eu tenho certeza que vocês passaram muitos insights para as pessoas que estão vendo que pode ser útil para elas. E se a gente está falando de um diagnóstico que é muito incapacitante, a gente tem que entender que tu tem um filho autista, seja qual for o nível, tu tem que te capacitar. Vai atrás de livros, vai atrás de cursos, vai atrás do núcleo, que a Jaqueline coordena super bem isso, vai atrás de um profissional, né? Te informa, manda e-mail. Essa galera toda que a gente tocou os nomes aqui, Thiago Castro, todos esses papas aí do autismo, são super acessíveis. Sim. Eles respondem, tá? Eles respondem. Então, vai atrás da informação, te capacita. É o desenvolvimento do teu filho, é o futuro, né? É o legado que tu vai deixar. É isso aí. É isso aí. Queria agradecer Alex, a Jaque, por virem aqui e contar um pouco sobre isso, sobre experiências que vocês tiveram. Eu acho que é muito importante as pessoas darem ouvidos a isso e entender, não só ouvir, mas entender o que isso significa. E o que esse... Eu vou tratar dessa forma, mas me corrija se eu estiver errado, mas esse carinho que precisa ter. Sim. Cuidado. Isso eu ia dizer, é carinho e cuidado. E eu vou também, para encerrar, né, eu quero agradecer ao meu grupo de pais, porque eu falo que o que eu aprendo com eles, que é o que tu falou da experiência, tá? É muito mais rico e nenhuma graduação, nenhuma pós-graduação vai me fornecer. Isso eu tenho certeza absoluta, tá? E eu tenho muita honra, né, em estar lá quinzenalmente, 2 horas, porque é riquíssimo. Perfeito. Isso é impagável, né, Jaque? Isso é impagável. Isso é impagável. Uma graduação, um MBA, uma pós, um mestrado, tu paga. Experiência. Essa experiência não tem como cobrar, porque é de valor, né? Sim. Ela é de valor. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se tiver alguma dúvida, se ficar com algum questionamento, eu tenho certeza que não só a gente, mas as pessoas, o Alex, a Jaque, estarão disponíveis para tirar essas dúvidas. E vamos colher informações qualificadas. Exato. E não ouvir tudo que tem na internet. Jaque, obrigado pela disponibilidade, minha colega de profissão, né? Psicóloga também. Jaque, fala um pouco da Unitea, eu acho que é importante para o espectador. Boa. Legal. Unitea, então, é uma organização, né, sem fins lucrativos. É muito linda a história, até eu, né, indico assim, de quem não conhece procurar lá, eles têm uma página no Instagram. Como que surgiu, né? Surgiu da necessidade dos filhos, né, da Raquel e do Eli, né? Então, o Unitea começou numa garagem, tá? E hoje tá essa potência aí. Então, assim, o Unitea, ele oferece, né, o grupo de pais, que é o Te Acolher, né? Então, tem o Te Apoiar, que são cursos, oferece também ajuda, né, para os pais em vulnerabilidade. Nós temos lá um assistente social, tem eu que coordeno o grupo presencial, nós temos uma psicóloga que faz o grupo online e temos um psicólogo que coordena o grupo de adolescentes autistas aí. Legal. Né? Então, assim, lá a gente também fornece a carteirinha, né, porque a carteirinha foi algo que
que graças a Deus, né, se concretizou. Uma conquista. Né, uma conquista. E então, assim, a gente tem a página lá, a gente vai realizar a segunda caminhada esse ano. O simpósio, eu acho que está no 3º ou no 4º, se eu não me engano. Então, a gente vai divulgando. Eu divulgo na minha rede social, né, lá pelo Instagram. E é isso. É isso que a gente precisa unir. Unir forças. Boa. Né? Unir forças. Unir profissionais, unir forças que minimamente tenham amor pelo que fazem. Carinho. Tem que ter amor, tem que ter carinho pelo que faz, porque senão tu não fica, né? As pessoas às vezes me questionam, né, Carlos e Bruno, se eu tenho algum familiar, né, pra mim tá lá. Por que tá envolvida na causa, isso? E eu falo, não tem, mas como assim? Então, é isso, é o amor pelo que tu faz. É o amor pelo que faz. É o amor, é o olhar, é a união, e junto a gente consegue muita coisa. Talvez a gente não vá conseguir o ideal que a gente espera, mas um pouquinho que a gente conseguir fazendo já é o suficiente, né? Já Então, tem assim, importância. Tem lá, procura lá pelo Instagram, eles têm página, tem telefone, se quiser tirar dúvida como participar do grupo, liga lá, eles inserem, a gente está com um grupo, acho que no meu grupo tem 21 pessoas hoje inscritas, então você tem a opção do online, tem a opção do presencial, que é o grupo que eu coordeno, tem a opção dos adolescentes, quando a gente não tem, né, o que está sendo pedido para oferecer, a gente acaba encaminhando para profissionais que trabalham, né? Então, assim, é uma ajuda. É uma ajuda. É uma ajuda. Vamos deixar as informações na descrição para quem quiser entender mais, explorar mais e quem sabe até fazer parte. Isso. Bacana. Serão muito bem-vindos. Já que tem um Instagram para deixar registrado aqui, caso a pessoa queira te encontrar, queira te seguir. Jaqueline Bonassi. Perfeito. Vai estar na descrição também. O Alex tá bem, né, Alex? Tudo bem. De Instagram também. Mas muito obrigado, pessoal. Foi um prazer ter essa conversa aqui com vocês. É isso. E muito obrigado a você. Obrigada. Deixa o like, se inscreve, compartilha esse podcast com as pessoas que importam, e pessoas que podem ser úteis essa informação também. Vamos espalhar a informação. Isso, pra isso. gente. Muito obrigado e até o próximo episódio do Bradocast.